eu vou fazer a questão a partir de agora. A questão é essa daí, tá certo? E aí vocês vão me dizer se está tudo ok, o som, como é que está. Por enquanto eu estou vendo aqui João Vitor e Helder. E aí vocês me digam, por favor, como é que está isso, tá certo? A primeira questão, a gente pode até ganhar um certo tempo aqui, porque a gente já sabe que esse ângulo é 30 graus, né? Então vamos logo para a resolução. Eu tinha escrito isso aí. A é o nosso x, o ângulo é 120. Aqui é um ângulo de 30, então 100 sobre seno de 30. Foi isso que nós tínhamos escrito aqui. Aí depois nós fizemos a substituição, não sei se vocês lembram disso, tá? O seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aí eu disse, aqui a gente tem uma divisão de uma fração por outra. Então significa dizer que eu vou repetir o x, o x está sobre 1, x sobre 1 sobre raiz de 3 sobre 2. 100 sobre 1 sobre 1 sobre 2. Então, x sobre 1 vezes o inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Faremos a mesma coisa aqui. 100 sobre 1, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Claro, vamos multiplicar, beleza? 2 vezes x, 2x, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Do outro lado, 100 vezes 2 dá 200, 1 vezes 1 dá 1. Eu acho que até aí tá beleza, né? Não teve nenhuma dificuldade, tá certo? Mesmo assim, se foi mais rápido, depois tu dá uma voltada aí, tu vai para essa parte, tenta entender direitinho que dá para chegar, né? Não é coisa complicada não, é só a questão da divisão de uma fração por outra. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Bom, isso é tranquilo, tá? E agora, 2x vezes 1 dá 2x, 200 vezes raiz de 3 dá 200 raiz de 3. Só que a gente quer o valor do x, pessoal, então eu vou isolar esse x, tá? Deixar o x sozinho. E esse 2, ele não vai passar dividindo, ele não está multiplicando aqui, vai passar dividindo. 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100, e tu repete a raiz de 3. Então, o valor do x que nós estávamos procurando era justamente esse 100 raiz de 3. Beleza? Essa está pronta, ok? Não teremos mais problemas com essa. Essa daí está concluída. Podemos dizer assim, ela está concluída com sucesso. Então, a gente vai para a próxima e aí finalizamos a aula de hoje. Já teremos mais questões para serem resolvidas. Uma dica, tá? Uma dica. Na lei dos cossenos, a figura ela destaca um ângulo, aparece um ângulo. Na lei dos senos, aparecem dois ângulos. Tanto é que você precisa dos dois. É seno de um, seno do outro. Na lei dos cossenos, é só o cosseno daquele ângulo, tá? Então, fica mais simples para você diferenciar uma da outra, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão. Ela me diz o seguinte: uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado abaixo. Isso aqui é o rio, tá? Aí a ponte vai sair de A e chegar em B, unindo os pontos A e B. Beleza. Para calcular o comprimento AB, ela vai ser construída ainda, ela não está construída. Ele quer saber qual tamanho a ponte vai ter antes de construir. É claro, isso aí, a engenharia se depara com essas situações diariamente, a engenharia civil, né? Claro que existem mecanismos, existem programas, existem calculadoras que fazem isso aí tranquilamente. O cara não vai estar lá calculando a lei dos senos lá com um papelzinho lá na obra, não, tá? Ele tem outras ferramentas, mas que a gente pode dizer que a primeira foi essa, né? E daí foram se desenvolvendo outras ferramentas que facilitam a vida do engenheiro, tá? Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C. A pessoa botou um ponto C aqui, ó. O rio está aqui. Eu não tenho como atravessar, que a ponte ainda não existe, para saber a medida de A até B. Mas se eu estou aqui desse lado, eu boto um ponto do mesmo lado que eu estou, aí eu formo esse segmento BC. Escolhe-se um ponto C na mesma margem em que B está. Os dois, B e C, estão no mesmo lado, do rio, tá? Do lado de cá, vamos dizer assim.
e medem-se os ângulos, esse ângulo e esse. Tem como a gente fazer isso. O ângulo CBA, qual é a letrinha que está no meio aqui? Ó? CBA é a letra B. Então, estou dizendo que o ângulo B ele mede 75 graus. ACB, qual é a letrinha que está no meio? É C, ó. ACB. Então, é o ângulo C, ele mede 60 graus. Ótimo. Sabendo que BC, de B até C, mede 30 metros. Indique em metros a distância de A até B. O meu X é isso aqui, ó, de A até B. Eu sei que o ângulo C, ele mede 60 graus. O ângulo C, ele mede 60 graus. O ângulo B, ele mede 75 graus. Será que a gente consegue descobrir o ângulo A? Ó, esse aqui mede 75, esse aqui mede 60. Aquela pergunta que aconteceu na primeira questão. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Se você me disse 180 graus, você acertou. Então, vamos lá. Esse aqui mede 75, esse mede 60. 75 mais 60 dá 135. Falta quanto para 180? Se você me disse 45 graus, você acertou. Correto? Então, este ângulo aqui, ó, ele mede 45 graus, tá? Mede 45 graus. Eu não sei, não vou nem mexer aqui, deixa assim. Aqui mede 45. E quanto mede BC? Ele disse que BC mede 30 metros. Então, eu vou botar 30 sobre o seno de 45 graus. 30 sobre o seno de 45 graus. Isso aqui é o que eu quero descobrir, é o X. X, esse ângulo mede quanto? O ângulo C mede 60 graus. Então, vamos lá, peraí. 30 sobre o seno de 45 é igual a X sobre o seno de 60. Ô, John, por que eu não posso usar 75? 75 está aqui. E oposto a ele tem quanto? Que medida é essa? A gente não sabe. Por isso que eu não utilizei o ângulo de 75 graus. Vamos ver a resolução? Tá aí. Eu peguei só A e C. A é 30 sobre seno de 45. C é o que a gente quer descobrir sobre o seno de 60 graus. Você sabe quem é o seno de 45 graus? Se você disser que sabe, eu fico feliz. E o seno de 60 graus, eu ficarei mais feliz ainda. O seno de 45 graus, eu escutei aqui pelo ponto eletrônico. Alguém disse aí, era raiz de 2 sobre 2. Ótimo. E o seno de 60 graus? Alguém também me disse quem foi? Não deu para identificar a voz não, mas foi raiz de 3 sobre 2. Ótimo. John, isso de bom não tem nada. Tem. Questão interessante, são aplicações. É aquela coisa, para que serve isso em matemática? Olha aí, para que serve. Distâncias inacessíveis, aquela que você não tem como ir lá, medir e voltar. Tá? Bom, pensemos desse jeito, tá? Suas aplicabilidades. 30 sobre 1, que é o inverso de raiz de 2 sobre 2? É 2 sobre raiz de 2. X sobre 1, que é o inverso de raiz de 3 sobre 2? É 2 sobre raiz de 3. 30 vezes 2 dá 60, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes x dá 2x, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Até aí está muito parecido com a última questão que nós fizemos, tá? Está muito parecido. Olha, o pessoal está me dizendo aqui. Eu gosto dessa participação de Sara. Sara é sempre presente, sempre vai dizendo aí as coisas quando eu vou perguntando. Não me deixa no vácuo. Isso é a melhor parte. Muito obrigado, Sara Laís. Vamos multiplicar isso aqui? Vai mudar para um próximo slide, mas a gente vai continuar, tá? 2x vezes raiz de 2 e 60 vezes raiz de 3. Olha, eu vou repetir, fica melhor, né? 2x vezes raiz de 2 dá 2x raiz de 2. 60 vezes raiz de 3 dá 60 raiz de 3. Eu vou isolar o x, tá? Vou deixar o x sozinho. Então, significa que 2 raiz de 2 vai ficar aqui embaixo. Assim. Eu ainda posso fazer uma coisa. 60 dividido por 2 dá 30. O restante foi repetido, tá? Ó, 60 dividido por 2 é 30, raiz de 3 em cima, raiz de 2 embaixo. Só que eu não vou deixar assim. Eu preciso racionalizar. Ô, John, se não racionalizar fica errado. Não fica errado, fica incompleto. E você estudou
no nono ano a racionalização de denominadores, quando a raiz está no denominador e você vai tornar o denominador racional. Por isso que você chama de racionalização. Sempre que aparece essa raiz no denominador, sempre que aparece a raiz embaixo, lá na fração. John, como é que racionaliza? Diz aí baixinho para mim. É assim, ó. Repete e multiplica por uma nova fração, raiz de 2 sobre raiz de 2. De onde é que está vindo isso? É justamente o denominador. E aí você vai fazer assim, ó, 30, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, tu vai me dizer da raiz de 4, John. Certo. E quem é a raiz de 4? 2. Por isso que a raiz apareceu. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. E por que em cima não pôde? Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 6 é um número irracional. Por isso que você deixou assim. Agora, do jeito que eu fiz aqui, ó, 60 dividido por 2 deu 30. 60 dividido por 2 deu 30. Eu vou fazer aqui, ó. 30 dividido por 2 dá 15. 15 raiz de 6 é a medida do comprimento da ponte, desde o ponto A até o ponto B. Na aula de lei dos cossenos apareceu um negócio desse jeito. Foi até aquela questão da tirolesa, não sei se você está lembrado. Mas dizia assim, dava lá alguma coisa com raiz, se não me engano era 20 raiz de 7, eu acho que era isso. 20 raiz de 7 metros. Aí até eu fiz um comentário. Na minha fita métrica não tem raiz de 7. O que é que a gente faz? Uma aproximação. Pega a raiz quadrada de 7 aproximada e multiplicava. E nesse caso, pega a raiz quadrada de 6 aproximada e multiplica por 15. Acabou. A raiz de 6 é um número entre 2 e 3. Aí tu vai tentando 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Pode tentar com duas casas, 2,41, 2,42. Tá? Quanto mais casas você colocar, mais aproximado você vai chegar. Beleza? Mas esse resultado aí já seria satisfatório para a nossa questão. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado entendido, tá? E que vocês possam resolver as questões que foram propostas. Por enquanto, preste atenção, aluno Herene Cano Souto Maior. Por enquanto, não temos ainda as questões para postar, né? Vocês ainda não precisarão me enviar questões. Algumas pessoas já estavam me enviando. Não é para postar agora, tá? Eu vou te avisar quando isso vai acontecer. Eu mandarei um recado pelos ministros da matemática e eles passarão para vocês quando e quais questões vocês precisarão me enviar para aquele e-mail que a gente já está habituado, né? O com40tena@gmail.com. Tá certo? Então, a gente ainda se encontra essa semana, viu? Amanhã tem outra aula. Vamos parar um pouco trigonometria, a gente vai entrar em outra parte, numa partezinha de estatística que é legal demais. E aí, a gente consegue finalizar os conteúdos desta semana. E aí sim, eu vou te dizer quando nós teremos as questões e quais serão essas questões para serem postadas, para serem enviadas através do nosso e-mail, canal de comunicação, atualmente nesse período da pandemia, né? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, que estejam em casa. Vocês escutaram os recados que os colegas de vocês fizeram nos vídeos, né? Em breve a gente vai ter mais novidades aí no nosso canal. Espero que estejam sempre presentes em nossos encontros virtuais, em nossa live de matemática. Por aqui vai ficando o Big John. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Até a próxima.